Lakers fez um movimento que surpreendeu, eu diria, né? O Marcus Smart estava ali meio que encostado em Washington, né? Fez a troca de Memphis para Washington. Para muitos já era sabido que ele não ficaria ali, mas em nenhum momento, pelo menos eu vi, né? Claro que a gente vê rumores, pode ser que vá para o Lakers e tal, mas nada demais assim, né? Então, o que você achou desse movimento aí de Marcus Smart no Lakers, né? Lembrando que a gente vai falar disso também, que eu tenho um ponto importante aqui. O Lakers teve que dispensar Shake Milton e Jordan Goodwin. Principalmente esse último, vinha tendo umas atuações interessantes no final da temporada regular, no início dos playoffs ali, né? E aí o Jordan Goodwin foi dispensado também para o Lakers poder assinar com Marcus Smart. Fabião, o que você acha do nosso amigo Smart, que é muito identificado com o Celtics, né? Mas vinha aí há 2 anos, meio mais ou menos, no Memphis. Justamente, a gente teve uma dúvida, né, sobre o que seria do Celtics sem o Marcus Smart, que era um líder, né, vocal daquele time, embora em algum momento ele tenha causado um certo alvoroço ali por falar demais e ser sincero demais ali no vestiário. Eu lembro que teve uma certa polêmica por ali e tal. E quando ele foi pro Memphis Grizzlies, eu pensei, caramba, eu lembro muito bem, cara, do meu comentário na época. Pensei, puxa, eu acho que é o cara que precisava, de repente, para dar mais um equilíbrio, se não emocional, mas experiência, porque ele não é muito de conter as emoções, mas de dar uma experiência ali na molecada que tem ali, que era a base, vamos dizer, daquele time do Memphis Grizzlies, né, com John Moran, Desmond Bane naquela época, né, e JJJ e tudo mais. Mas isso não aconteceu. O Marcus Smart, aquilo que às vezes a gente fica na expectativa de ver, vai dar uma química boa, acho que vai ser interessante o Marcus Smart naquele time. A coisa justamente foi o contrário, não aconteceu. Ele mal jogou mesmo, né? O Memphis Grizzlies, que vira e mexe, é acometido por uma epidemia de contusões, que sei que acontece ali para aqueles lados de Memphis ali. E o Marcus Smart foi um deles, que foi aí, passou um bom tempo contundido, acabou praticamente não se apresentando, não deu nem para gente fazer uma grande medida do efeito que ele poderia ter nesse time aí, do que ele poderia contribuir. Então, falando sobre tudo isso aí, a gente fica pensando, será que o Lakers trouxe um jogador saudável o suficiente? A gente está falando muito de idade até agora, né, do Los Angeles Clippers, jogadores do Clippers. O Marcus Smart tem 31 anos. É uma idade boa, cara. A gente pensa, passou dos 30 anos, começa a ficar complicado. Por outro lado, a gente também tem que levar em consideração, que eu não falei até quando eu falava sobre o Clippers, dos recursos também que existem hoje, né, da medicina, para poder, de repente, prolongar mais a condição de um jogador de jogar e atuar em alto nível, né? Então o Marcus Smart com 31 anos, ele pode ainda render alguma coisa para esse time do Lakers. Tudo bem, teve que dispensar 2 jogadores, mas eu acredito que se tudo correr bem, se ele conseguir se manter numa condição física interessante e usar da sua maneira aí de influenciar os companheiros positivamente, no caso, né, em quadra, pode ser uma coisa interessante. Por mais que tenha aberto mão de 2 jogadores aí do elenco, pode ser interessante sim a presença dele ali para dar uma base, né? Vamos dizer, para maior para esse time. Eu não consigo imaginar ele a princípio. Vamos até respondendo a pergunta até de um dos amigos aqui, vendo se ele encaixaria no time titular do Lakers. Talvez não seria interessante ele vindo do banco, talvez aí, para dar aquele gás ali, manter a energia do time em alta. É o que me vem à mente no primeiro momento. Acho que seria. Não é uma coisa assim, tipo, nossa, agora tá resolvido o problema do Lakers. Mas eu vejo com um pouco mais com um aspecto um pouco mais positivo a vinda dele. Sim. Depende da versão que vai chegar em Los Angeles, Fabião. E aí a gente tem que considerar justamente essa questão, né? Ele saiu de Boston, era um cara muito identificado com o Celtics, foi para o Memphis, né? Você falou, chegou ali, vai ser um cara que vai encaixar bem com aquele estilo de jogo, né, e tal. E aí, nada disso deu certo, ele teve algumas lesões, né, na mão, se eu não me engano, foram lesões na mão. E naquele mesmo ano, naquele primeiro ano, né, fora de Boston, o Celtics já é campeão. Então, sem ele, cara, né, que era um cara muito identificado com a torcida. Drew Holiday, que foi para lá e acabou ajudando. Eu não sei se uma frustração profissional por isso ter acontecido também não pode ter influenciado um pouco mentalmente, né, num cara como ele, né? E aí, só para trazer números aqui, na temporada 23-24, que foi essa que o Celtics foi campeão, ele jogou 20 jogos pelo Memphis, apenas, né?
E na temporada 24-25, que foi a temporada passada, ele jogou 19 jogos pelo Memphis e 15 pelo Wizards, né? Totalizando 34 jogos, então. Então, assim, muito pouco. Né? Nas últimas 2 temporadas, ele jogou 54 jogos apenas. Né? Se esse for o Smart que veio, eu não sei se é uma boa para o Lakers. Por quê? O Jordan Goodwin, apesar de não ter o nome do Marcus Smart, era um jogador que mostrava seu valor para ser esse cão de guarda, para ser esse cara bom defensivamente. Então, era um cara que vinha evoluindo. Né? E até uma pergunta que eu vi na internet, né? Um desafio que fizeram. Vamos conversar lá em junho, né? Ou vai depender de onde o Lakers vai chegar. Quem teve uma melhor temporada? O Marcus Smart do Lakers ou o Jordan Goodwin para onde quer que ele vá? Para a gente poder ter uma ideia, né? Então, realmente. Agora, se for o Marcus Smart, que a gente viu em Boston, que é um cara extremamente duro na defesa, né? Um cara muito bom, marca muito bem o perímetro, muitas trocas, né? Inteligente na marcação, tem seus defeitos ofensivamente, mas acho que o Lakers nem precisa tanto dele para isso. Aí eu diria que foi uma ótima sacada, né? Aí eu acho que foi uma ótima contratação. E talvez até mesmo para se provar e provar para a torcida do Celtics que ele é sim importante, né? Para não ficar aquela coisa que, puta, logo que eu saí o time foi campeão. Talvez seja um ano de redenção para ele, né, Fabião? Essas são minhas opiniões aí. Então vai depender muito da versão do Smart. Eu até acredito que, tendo esse tempo na off-season, ele vai chegar bem, né? Ele vai querer mostrar seu potencial, mas a gente tem que ponderar essas coisas para a gente tentar entender até onde foi bom para o Lakers essa contratação, né? É verdade, você colocou um ponto interessante aí, justamente, que é essa questão da marcação, realmente, né, que foi falado também no chat aí. Sim. Eu falei muito da energia dele em quadra, claro, especificamente tem que citar mesmo a marcação, que pode ajudar. É importante para o Lakers manter essa pressão, algo que em um dado momento foi bem, o Lakers foi bem nisso aí, né? Em marcar muito, aplicação muito grande de jogadores na marcação, entendendo a necessidade aí de ter essa consciência, essa mentalidade. Isso funcionou durante algum tempo. Se perdeu um pouco durante a temporada, alguns momentos decisivos acabou fazendo falta, e de repente o Marcus Smart traz isso de volta para o time, comandando aí essa defesa e até inspirando, né? Vamos dizer assim, os seus companheiros aí na parte de defesa. E é uma questão realmente de ver, como você falou, se ele vem, de repente serve como uma espécie de incentivo a mais, né? Ele está jogando realmente num time, né? Uma franquia com um nome grande também. Não sei se a ponto de ter o espírito de vingança, de jogar contra o rival de um time que o dispensou. Mas só o fato de estar no Lakers já é, de repente, uma nova chance, né? Se ele, de repente, se sentiu frustrado nas últimas 2 temporadas por não ter conseguido jogar, é uma chance de ouro que ele tem, querendo ou não. É uma chance de ouro que ele recebe agora. Quem sabe tudo isso empolga para que ele consiga se recuperar fisicamente, para que ele volte a ter a alegria de jogar, de repente, né? E ajude o Lakers a ter uma boa campanha. Mas aí a gente começa a jogar no ar aí, Andrezão, se ele se encaixaria já no time titular ou se ele seria um jogador para vir do banco. Não sei qual poderia ser, assim, falando no primeiro momento, a melhor estratégia, a melhor maneira de utilizar o Marcus Smart, cara. A gente chegou a pensar, a gente viu algumas fotos, né, do Lakers com seria o Luka, o LeBron, o Austin Reeves. Vou colocar aqui a foto, ó. Luka Doncic, Austin Reeves, LeBron James, Hashimura e DeAndre Ayton. Banco com Gabe Vincent, Marcus Smart, Dalton Knecht, Jared Vanderbilt e Jackson Reyes. Lembrando que tem também o Jake LaRavia, né, que veio do Kings, que é um ala interessante, um jogador que pode contribuir com o Lakers também. Bronny James, né, que fez uma boa Summer League, parece que tem evoluído. Ainda não sei se tem nível de NBA, mas está mostrando que é um jogador que busca uma evolução, né? Já melhorou muito desde quando entrou na liga. Então seriam aí mais ou menos esses 12 jogadores disponíveis, Fabião. E aí, cara, o que você acha dessa situação? Smart titular, Smart vindo na segunda unidade? Eu tô pensando, cara, o Reeves vem desempenhando um papel muito importante no Lakers, isso é inegável nos últimos tempos. Eu sinceramente, cara, talvez me falte um pouco de visão, não sei. Eu não consegui ver essa dificuldade toda no Lakers por conta do encaixe de LeBron, Doncic e Reeves. Eu achei que o problema maior sempre foi a falta de um pivô. Foi a falta de uma briga maior, de uma presença maior no garrafão. Eu não consegui ver um problema tão grande assim
Claro que estou aqui aberto totalmente para poder entender melhor e receber aí dicas, argumentos aí para me fazer entender isso. Mas eu não imagino que o Reeves tenha sido realmente um problema aí de encaixe com o LeBron, não, mas com o LeBron e o Doncic, não sei. Mas com a chegada do Smart, a experiência, eu acho que seria uma boa. É que eu sou fã do basquete do Reeves, mas eu entendo que o Smart possa ser realmente uma boa opção, chegando com um time já bem forte na marcação, de repente pressionando nos começos dos jogos, e aí o Reeves com a sua juventude, dando uma manutenção nessa energia, nesse volume de jogo. Não sei, eu só fico pensando aquela coisa, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre os jogadores que ficam muito tempo no mesmo time, na mesma franquia. Sim, se isso não pode despertar no Reeves assim, não estão querendo mais me de titular aqui, não me querem mais, perdi, então eu vou procurar outro lugar porque eu posso ser titular. Não sei se isso. Administrar vestiário, né? Essas questões assim que como a gente podem falou, ser sempre. Exatamente, a gente falou sobre isso mais ou menos do Clippers, né? Se caso o Bill precise sair do time, se ele vai ter a consciência de saber esperar um momento e saber como contribuir com o time. Será que isso o Reeves teria também? É um cara, obviamente, muito mais low profile, muito mais tranquilo, mais jovem, né? Ainda com coisas a conquistar na liga, embora já tenha conseguido uma reputação boa, mas tem muitas coisas a conquistar na liga ainda. Talvez ele possa ter essa consciência de saber vir do banco aí, abrindo espaço para o Marcus Smart. Eu não sei. Eu vou esperar, me dar mais 5 minutinhos que eu vou cravar aí se eu acho que o Smart seria melhor vindo do banco ou se ele pode assumir essa posição, ganhar o lugar do Reeves. Eu não sei. Vai fazer aquela reflexão, né? Vou tentar, cara. Então, eu acho que seria o cenário ideal, porque se a gente olhar para esse banco de reservas, a gente praticamente não tem um playmaker, né? O Gabe Vincent é um jogador muito mais defensivo do que um criador de jogadas. O Dalton Knecht é um jogador que arremessa muito bem, mas não é um cara que vai criar jogadas. O Jared Vanderbilt é um defensor extremamente bom, mas se limita a isso, né? Sim. E o Jackson Reyes não preciso nem falar. Então, talvez, fazendo essas mudanças, isso ajudaria. E vou além, né? Eu acho que o J.J. Redick não faria isso, né? Até porque hoje é muito difícil você ter dois caras que não arremessam tão bem em quadra ao mesmo tempo, né? Mas ver novamente o Vanderbilt ao time titular e ter Hashimura e Reeves vindo do banco, né? Assim como o Ham fez, eu não achava uma ideia ruim, não. Né? Achava até uma ideia boa. Só que aí, obviamente, você vai ter Luka, Smart, LeBron, Vando e DeAndre Ayton no time titular, né? E desses 5, Luka e LeBron são caras que arremessam de 3, Smart mais ou menos e Vando e Ayton nada, né? Então, muito pouco. Então é mais difícil, né? Hoje essa questão do espaçamento, né? A gente sabe que tem tudo isso. Mas você teria 2 jogadores vindo do banco. Mas eu acho que o Reeves vindo do banco, cara, é bem possível, Fabião. É bem possível, né? Tá. Comprando aí essa segunda unidade, seria um movimento interessante. Agora, tô contigo. O quanto ele enxergaria isso bom para ele ou não, né? É um jogador low profile, mas a gente sabe. Ele não quis renovar com o Lakers, estendeu o contrato, na verdade, nessa off-season. Na próxima, não sei se a ideia dele ficar ou não, né? Então a gente tem que estar sempre de olho nisso, Fabião. Você falou aí sobre a possibilidade do Vando ser titular. Ele já teve seu momento já, né? Assim, de mais minutos em quadra, muito é claro, por conta da contusão, né? Contusão que ele teve. Ele acabou ficando aí em segundo plano, e o Hashimura acabou também se destacando, né? Se firmando nesse time aí em vários momentos, né? Então, eu até esqueço que realmente essa poderia ser uma possibilidade. Então, é interessante pensar nisso. É bom o J.J. Redick testar, de repente, essas possibilidades aí do Vanderbilt jogando, porque é mais um jogador interessante para ajudar. Não que o Hashimura não seja, né? O Hashimura também marca bastante, mas o Vanderbilt é especialista nessa arte aí, né? E então é isso, cara. Você falou da situação de ser playmaker realmente, né? O Marcus Smart talvez tenha um pouco mais essa característica de ball handler. O Gabe Vincent ainda é um pouco do armador puro, né?
mas ele tem um pouco mais a característica de marcação, como você falou, mas pode contribuir de repente em alguns momentos aí, realmente vindo do banco e sendo mais esse cara para servir mais os companheiros, né? Mas de qualquer forma, eu não sei se tem algum novato de repente que possa ajudar, surpreender, porque como até o Lucas falou, ainda precisamos de gente aí, né, para poder engrossar um pouco esse elenco e que na hora da onça beber água, né, vai precisar realmente de um elenco mais aí realmente consistente para poder passar pelos momentos mais complicados, né? Cara, duas coisas aí. Eu acho que se tem alguns jogadores que não estão garantidos até o início da temporada, eu diria que eles são Hashimura e Gabe Vincent, tá? Até porque já foi veiculado aí uma possível troca de Hashimura com Andrew Wiggins, né? Então, é um jogador que pode ser envolvido em troca, e o Gabe Vincent, né, não teve um ano bom, né? O ano passado dele foi bem abaixo aí, jogador que às vezes, né, joga muito bem, teve jogo que meteu um monte de bola de 3 e tal, mas na maioria das vezes não foi bem, né? Então pode ser que eles sejam envolvidos. Acho difícil, né? Até porque o Lakers teria que pegar jogadores com contratos expirantes, uma vez que o Lakers não quer se comprometer com jogadores a longo prazo, né? Justamente para poder, assim que o LeBron se aposentar, fazer um time do zero em volta do Luka, né? Podendo assinar jogadores com contrato máximo e tudo mais. E eu concordo em partes com o que o Henrique falou, de que realmente, assim, esse time do Lakers falar disso agora. Não é realmente um time para brigar pelo título, Fabião. Eu acho que, assim, a gente consegue facilmente falar aí, no mínimo, 4 times que iniciam a temporada à frente do Lakers. No mínimo, sim, tá? Sim. No mínimo. Só no Oeste a gente tem o próprio Oklahoma City Thunder, o Denver Nuggets, que se reforçou bem também, né? O Clippers, talvez, né? Mas aí a gente tem que esperar. O Warriors é um time que talvez esteja no mesmo nível que o Lakers ali. E aí no Leste a gente tem outros times, está mais em aberto, né? Mas eu digo que esse elenco do Lakers realmente seria um time para pensar numa semifinal de conferência, tá? Não vejo o Lakers além disso, né? Embora o Lakers tenha vencido 50 e tantos jogos e ficado em terceiro no ano passado, com um elenco que para mim era pior que esse, né? Não tinha um pivô, né? Então acho que o Lakers, apesar de ter perdido o Dorian Finney-Smith, né, trouxe jogadores interessantes aí que se conseguirem jogar o que o Rockets também, bem lembrado pelo Luan aqui, ó, tá bem acima do Lakers, né? A gente tem que ver ainda como vai, né? Mas pelas contratações e tal. Então, o Lakers é isso, cara. Eu vejo o Lakers nessa prateleira aí, Fabião, não mais que isso, né? Cara, sendo bem realista, por mais que a galera, às vezes, num primeiro momento até se empolgue, né? Don't de LeBron, mas realmente eu acho que não é algo para se pensar agora. Assim, pela genialidade desses jogadores, você pode até imaginar que o time possa ir um pouco além do que iria normalmente, né? Pensando que eles são capazes, mas eu acho que realmente, semifinal de conferência nesse momento, algo além disso seria se desse realmente tudo muito certo, as coisas se encaixassem, de onde o Ayton caísse como uma luva. Mas nesse primeiro momento, a gente vê mais com reticência, com uma certa desconfiança, para saber se vai dar liga. Porque falando os nomes separadamente, você fica com uma certa empolgação. Mas imaginar se vai dar liga realmente já é outra coisa, são outros 500. Por isso que realmente não dá para cravar, e também vendo o que os outros times, como já estamos citando aqui, né? Que os outros times já têm de algo um pouco mais pronto, ou que fez uma contratação um pouco mais aí crucial para poder completar o que já existe. Então, por isso que fazendo uma análise assim, um pouco mais minuciosa de cada um, a gente acaba tendo que colocar o Lakers um pouco abaixo mesmo. E pensando no futuro, como o Henrique falou, como você também citou, é duro, né? Ter que ter esse pensamento assim, para o torcedor do Lakers, né? Mas imaginar um pouco de paciência, ou um bom tanto de paciência, para ver quando o LeBron vai parar. E aí sim fazer toda essa movimentação que você falou, de começar um novo time do zero. E ainda assim pode levar mais um tempo, porque começar um time do zero ao lado de um jogador jovem, excelente, craque. Mas começar um time do zero é mais aí papo para 3 anos, 2, 3 anos aí para dar resultado. Mais complicado, exatamente. Então, temos que ver, né? Mas hoje é o que tem o Lakers, né? O pessoal falando do Laravia aqui, a gente falou, né? Não estava na foto, mas a gente falou. Então, o Laravia deve ser mais utilizado ali, né? Ou Jake LaRavia, né? Como os americanos falam, né? Mas para nós, o bom português é o Jake LaRavia. Né? Isso aí. É um jogador interessante, cara. Um jovem jogador que pode evoluir também, né? Então,
Mas, assim, mesmo com tudo isso, Fabião, mesmo que achem uma troca excepcional de Hashimura e Gabe Vincent por um ou dois jogadores que vão se encaixar até melhor que eles no elenco, acho que, cara, infelizmente o torcedor do Lakers vai ter que esperar um pouco mais aí para gritar é campeão, né? Não é ainda um time para isso. A gente vê muitas surpresas acontecerem na NBA na temporada passada, algumas delas, né? O Indiana Pacers na final, da forma como foi uma delas. Então, claro que tudo fica em aberto, né? Mas analisando friamente, né? Com os dados que a gente tem em mãos, dos jogadores, né, a gente vê que tem essa limitação no elenco, pensando em título e comparando com grandes elencos que vão brigar nessa próxima temporada.